faz parte de uma série que eu investigo a sinalização da escola e a nomeação dos espaços físicos de ocupação mesmo do prédio da Belas Artes. Assim. E eu acho que, enquanto estudante, para mim sempre foi uma questão me encaixar dentro das habilitações do curso, por exemplo, que é uma questão forte, canônica, assim, dentro da escola. E eu me formei num curso de graduação em Belas Artes, né? Eu não sou jovenzinho não, né? Então eu peguei uma parte da escola que era ainda muito Belas Artes, né? Que era lá no final do milênio passado. Eu acho que de lá para cá a gente vem repensando todas essas coisas, sabe? Mas mesmo em 2016, assim, já me vinha esse mesmo questionamento que esse trabalho provoca, assim, que é esse lugar de quais artes, né, estão dentro da própria Belas Artes, assim. Quando você coloca essa pergunta, né, da escola de quais artes, na chegada da UFMG, em termos geográficos mesmo, acho que já coloca para o público, para o passante, para o universitário, para o servidor, uma possibilidade de abertura do pensamento. O trabalho em si gerou muita conversa em torno disso, pelos corredores, assim, o pessoal comentando. Na verdade, eu acho que a sua intervenção com o outdoor, né, Escola de Quais Artes, é muito sagaz, no sentido de que ela brinca com questões muito sérias. Desse termo Belas Artes, muito ligado às academias de Belas Artes, a essa tradição do século XIX, ou até do século XVIII, bastante francesa, mas que tem em outros lugares também, né? A gente está um pouco anacrônico, né? A sensação que eu tinha era essa, de que a gente estava vivendo um outro tempo, assim, que a gente não estava vivendo o tempo que a gente vive agora, assim. Eu me sentia me deslocando para o passado, muitas vezes, na escola. Então, quando eu entrei, tinha isso muito, né? E essa separação, né? Essa que ainda tem hoje, mas hoje menos, né? Do que é arte popular, né? Quem não passa por essa escola, né? É uma arte menor, né? E nesse sentido eu acho a pergunta super interessante mesmo, assim, escola de quais artes, né? Tanto para professores de artes quanto para artistas, a oportunidade da gente pensar sobre a instituição que a gente está se localizar, né, que a gente se localiza, é fundamental porque a gente está pensando uma formação crítica. Traz a reflexão, na verdade, sobre o que a gente está ensinando, né? O que está dentro da escola, quais as manifestações artísticas que estão do lado de fora, assim. E, consequentemente, quais sujeitos também, né? Porque ao deixar as manifestações artísticas de fora, a gente deixa também essas pessoas produtoras de outras manifestações artísticas, de outros pensamentos, de fora desse espaço. Assim. Acho que se fala nisso, né? Quando falamos de uma escola de artes, né? E quando falamos de artes, que para mim assim um fantasma, é um desejo, é uma coisa que não poderemos nunca capturar, né? Mas que reconhecemos como um campo específico. Então é importante, né? Me parece sempre apontar, né, para esses lugares e questionar a própria instituição, porque a própria instituição está feita de várias perguntas. Essas provocações são questões com as quais eu me deparo o tempo todo, né? E tem uma máxima que o Eugênio uma vez falou, o professor Eugênio falou uma vez, essa não é uma fala minha, mas que eu incorporei, que é a universidade somos nós. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Ter em mente que a gente é. E aí isso também é uma coisa do nosso compromisso com esse lugar. Eu ali aprendi a passar por isso e também fazer a escola ser minha, né? Me apropriar da escola, né? Não como tradicionalmente tem sido feito, né? Mas pensar que a escola é uma escola pública, né? Tem que ser minha, né? Como tem que ser do meu vizinho, né? E esse pensamento que vai e volta, né? Do questionamento, né? Como que a gente quer essa escola, como que a gente faz essa escola acontecer.
na minha posição enquanto artista, um desejo de provocação, assim. O meu movimento de deixar o diálogo surgir, deixar com que outros estudantes ou professores, enfim, outras pessoas possam ter algum espaço, assim, de debate dentro disso, né? E, na verdade, a escola é extremamente adequada ao nome que ela tem, porque ela é dividida em modelos muito clássicos, não tão oitocentistas assim, né? Porque, como você mesmo sabe, né? Existe desenho, que é uma coisa que veio bastante tempo depois. Existe gravura, mas a escultura e a pintura são os veículos da organização do modelo de se pensar a história. E, por isso mesmo, a gente tem que repensar esse processo. Porque como que a gente tem um universo amplo de produção artística, múltiplo, com arte feita a partir de vários contextos e vários suportes diferentes, e a gente continua pensando, pesquisando e aprendendo a fazer isso a partir de um modelo clássico? Na verdade, tem uma contradição. Se alguém não passa por nenhum desses cursos, né, se você vem por um outro caminho que está completamente fora da universidade, você não aceita. É arte popular, arte bruta, né? Aí o nome em francês, naif, né? É a arte bruta, primitiva, né? Que é a arte menor. Parece que tem sempre o cânone europeu, é sempre o principal e mais importante, enquanto a gente já está num contexto totalmente diferente, assim, né? Tanto um contexto social, histórico, geográfico. Então é interessante que o trabalho questiona essa estrutura de cânones, né? Eu acho que a questão colocada pelo outdoor, tanto para questionar esse lugar da instituição, ele acaba também, para nós alunos, né, pelo menos assim, um pouco para mim, que tipo de arte também que a gente está produzindo. Porque a gente é artista de uma nova era e não tem tanto espaço, eu sinto, pelo menos, para a gente expressar de novas formas o que a arte pede hoje. Quais artistas? Quem consegue chegar até aqui? Quais são os artistas que são permitidos dentro da escola de belas artes atualmente? Classe social, raça, gênero. E para mim, em específico, enquanto estudante, artista negro, assim, isso sempre foi uma questão, assim, para mim, para onde eu achava minhas referências. Eu tive que criar uma certa autonomia enquanto estudante para tentar fomentar aquele tipo de propósito enquanto artista que eu queria fazer, sabe? Se um estudante não está colocando essas perguntas como parte do processo, está colocando essas perguntas para a própria instituição, né? Está provocando também, né, o pensamento sobre essas questões. Eu acho que é mais do que uma justificativa para falar, olha, estamos fazendo alguma coisa que vale a pena, né? A gente tem que aprender e fazer esses diálogos mais, em trocas maiores mesmo, né? E aí a Belas Artes, eu acho que é um sintoma disso, né? E eu acho que a gente tem que não negar, mas se manter incomodado e atenção a esses incômodos. E tem pessoas que fazem esse movimento de mudança, de proposta, que vai por outros caminhos. E é um questionamento que muita gente se faz, mas eu acho que tem uma coisa de confundir um respeito à tradição a uma necessidade de mudança, sem ter que deixar a tradição como algo relevante para ser estudado, para ser pesquisado, né? Linguagens que já existiam e que continuam existindo, não necessariamente elas têm que deixar de existir. Mas é pensar que tem várias outras novas linguagens que são do interesse, né, de quem está na escola e que não tem espaço, e que não estão sendo trabalhadas, e às vezes são trabalhadas também, mas de um modo muito separado, né, marginalizado, muitas vezes como uma arte menor. Então, se perguntar o que pode ser arte e como é que a gente pode se colocar nesse lugar, é uma pergunta que pode ser feita por qualquer pessoa. Até porque você não precisa ser formado na Escola de Belas Artes para ser artista. Assim, tem um monte de gente que faz, né? Tem um monte de seres humanos que produzem imagens dessa forma. Por que nós não vamos fazer que nem eles? E, sabe, por que a gente não busca outro tipo de
de construção de modos de fazer. Esse é o nó aí que eu acho que também é interessante trazer nesse momento, assim, onde a gente está realmente um pouco tentando encontrar qual que é, o que é a arte desse momento, não é nem contemporânea, né? O que é a arte, o que a gente pode entender que seja a arte nesse momento. Acho que ela tem se diversificado muito, mas eu acho que a gente também pode caminhar em direção a outra coisa. Ao mesmo tempo, os artistas sempre foram conhecidos por pessoas disruptivas, que vão lá e colocam problemas para as coisas que estão, de alguma forma, que não necessariamente eles acreditam que deva continuar como está. Então, um pouco para pensar isso não é característica da Escola de Belas Artes, mas característica do modelo academicista de se construir a produção artística que vigora na maioria absoluta das escolas de arte no Brasil. E em outros lugares fora do Brasil também. Então, é pensar um pouco, por que existe uma contradição e uma disparidade tão grande e a gente não faz nada para mudar isso? Então eu sinto que é isso, que é se adequar à realidade assim, que a gente vive, até para tornar mais possível que pessoas de diversas classes sociais, de gêneros, de raças, enfim, de diversos contextos, possam entrar na escola e conseguir chegar ao final do curso, continuar naquela área, porque senão vira uma coisa de elite, uma coisa de que só poucas pessoas podem viver esse sonho. Talvez seja isso, talvez olhar esses retrocessos e essas posturas retrógradas, conservadoras, que parecem estarem endurecidas, e bem fortes. Por outro lado, você pensa que isso, quando acontece, é porque a gente tem avançado. Eu acho que a gente não pode perder esse horizonte, Assim, a gente não pode deixar com que esses problemas tirem o nosso desejo de continuar fazendo o que a gente acredita.